Eu aprendi a falar português primeiro que do inglês. Era a minha segunda língua. Tudo, tudo, tudo. A cultura, as danças, a música, tudo. E eu acho Está, que se sente essa conexão. É uma conexão que é inesquecível. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos analisar o português da Shakira. Será que ela fala bem português? Ah, vocês sabiam que ela falava português? Sim, ela fala português, mas vamos ver se ela fala bem hoje então? Então, recentemente a Shakira deu uma entrevista, né, para um apresentador, jornalista aqui do Brasil, o Hugo Gloss. E então eu vou dar uma olhadinha nessa entrevista, né, para ver como que está o português dela, né, se ela tá falando bem ou não tá falando bem em português. Isso, na verdade, é sempre com a intenção de você também aprender, né, através das observações que eu possa estar fazendo, né, no vídeo dela, né, na fala dela. E também quero falar, né, que eu sou super fã da Shakira, sempre gostei dela, me lembra muito quando eu estava também aprendendo e praticando o espanhol, que daí eu ouvia as músicas dela, né, as letras que ela escrevia, e sempre me encantou muito, né, o trabalho dela. Então eu sou fã, eu também sou fã da Shakira, né? Mas vamos lá, vamos para essa análise então. Olá, como estás? ¿Cómo estás, Shakira? ¿Sabes que desde la última vez que hablé contigo, tú vives en mi casa? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Tú vives en mi casa desde la última ¿Sí? vez que nos... Sí, ¿En serio? en serio, sí, aquí está. Ahora estás en tu casa. ¿En qué parte de tu casa estás? Ahora en mi cuarto, pero Shakira ¿Tienes no en se tu queda en... cuarto? Sí, pues No me lo puedo creer. mira, Ah, ¿qué você é idioma muito vamos a lindo. hablar? Entre inglés, portugués, inglés. Como você quiser. Bem, eles começaram, né, a entrevista em espanhol, ele começou falando em espanhol com ela e agora tá perguntando então que língua que vão escolher, inglês, português, né, ou espanhol. Olha que chique, né? Então ela fala os três idiomas. Vamos lá. Eu sempre estou procurando fazer coisas novas, não me repetir. E eu queria fazer algo assim, house, não? Música Ujú. da house. Eu acho que é uma canção que eu estava esperando fazer, eu estava tentando fazer desde faz muito tempo. Não, assim, super boa a pronúncia, né? Nossa, super natural, assim, clara, né? Nossa, que delícia, né? Tá, já começou super bem, super bem. Que eu queria fazer algo assim, né? E a oportunidade surgiu com Ian Kirkpatrick e Emily Warren. A gente se conheceu no estúdio e a gente começou a trabalhar nesta música e foi assim muito orgânico. E em um dia, durante essa primeira sessão, escrevemos esta música que eu adorei. Aqui sim ela disse, né, escrevimos, né? Trouxe um pouquinho do espanhol, porque no português seria escrevemos, né? Um dia escrevemos essa música. Mas assim, nossa, detalhezinho, nada, isso é nada, não é nada. Adorei instantaneamente. E aí eu pensei, eu vou sacar isso, né? Eu vou. Aqui instantaneamente ela usou, né, um sinônimo. Em português a gente usa mais o eu adorei na hora, né? Normalmente a gente iria falar, nossa, eu na mesma hora ou na hora eu adorei isso. Mas ela falou, eu adorei instantaneamente, o que tá perfeito também, né? Isso é bem importante. Você às vezes não tem exatamente a palavra, né, que o brasileiro estaria usando, mas você está usando um sinônimo, então perfeito, porque não perde o ritmo da fala, não perde o entendimento, você continua com a comunicação normal e para o brasileiro soa também natural, tá super bom, super tranquilo. Eu adorei, adorei instantaneamente. E aí eu pensei, eu vou sacar isso, né?
Ai, que legal. Ela falou, e aí, né, eu pensei, então, assim, super natural, super jeito de brasileiro falar, e aí, né, ao invés de então, a pessoa vai colocando e aí, super normal. Ah, e aí ela falou, instantaneamente eu pensei, vou sacar isso, né? No português, então, aí não. Aí no português nós falaríamos, vou pegar isso, vou usar isso, né? Ela quis dizer que ela gostou daquele pedaço, daquele trecho, então vou colocar isso também. Mas aí a gente não usa o sacar. Eu já fiz até vídeo explicando, né, quando que nós usamos o verbo sacar no português, mas não se encaixa aqui. Realmente nessa situação nunca nós iríamos falar sacar. Mas também não atrapalhou o entendimento, né? Não atrapalhou, tá tudo bem. A gente, pelo contexto, dá para entender que ela quis dizer, né? Vou pegar isso, vou utilizar isso, tá bom? I'm going to release this as soon as possible because I really fell in love with that because I've been, waiting and looking. Nossa, e aí aqui, então, ela mudou pro inglês totalmente, ela continua. For a song like this, for the past. Ai, que interessante. Isso é super normal acontecer entre pessoas bilíngues, poliglotas, que estão conversando com pessoas bilíngues e poliglotas também, de mudar. Isso na linguística chamamos de code switching, né? Mudança de código. Então você tá num idioma, numa língua e de repente você muda para o outro, né? E isso foi o que aconteceu com ela, né? Como ela sabe que ele também fala inglês, então ela, por algum motivo, às vezes a pessoa começa a falar do nada numa outra língua. E ela mudou para o inglês. Tá tudo bem. Então a conversa agora segue no inglês. Vamos ver. I think 3 years I really, really wanted to do something dance and something house, especially, with the don't, that kind of bass pattern. Sim. Acho que até o recurso aqui talvez seja porque ela começou a falar da música, né? Talvez algo mais técnico e que ela, nesse momento, como não é algo da rotina, algo que ela está acostumada a trabalhar nos estúdios, né, com outros músicos, então ela acaba trazendo isso do trabalho para fala, né? Ou seja, ela costuma mais usar o inglês quando ela está no trabalho, e provavelmente. E aí, por isso, na hora que ela foi falar sobre esse assunto, ela usou o inglês. Algo bem normal, então. Bem normal de quem é bilíngue, de quem é poliglota, fazer essas trocas. Super normal. And you're surfing on the video. Did you surf yet? You had to learn that? How was it? Eu adoro surfar. É um hobby novo que... Agora ela voltou pro português. Ele perguntou em inglês e ela voltou pro português. Normal, então. Talvez porque é uma linguagem já que é coisa de casa, uma coisa... Ela tá falando de hobbies, né? Eu adoro surfar. Então, assim, você vê que já é uma parte não profissional, algo, né, dos momentos dela de descanso. E aí veio o português. Olha que interessante e que legal. Durante a pandemia, eu comecei a provar diferentes hobbies. Surf skate é um e surfar é outro. E então... Legal, perfeito. Eu comecei a provar diferentes hobbies. Em português, o verbo provar nós vamos usar mais para comida, né? Você quer provar isso? Né? Você quer provar esse novo prato que eu fiz? Aí usamos o provar. Para que nem ela está falando de hobbies, nós vamos falar experimentar. Você quer experimentar isso ou você quer tentar isso? Não usaríamos o provar. Mas está tudo bem também, né? Não deixa de ser até um sinônimo, de certo modo. É que a gente usa mais para comida, mas não atrapalhou o entendimento. Eu descobri que eu adoro surfar. I'm still beginning. I'm a beginner. I'm not... it's very difficult to make progress in because it's just a complicated sport. Mudou para o inglês de novo. Normal, tudo bem. Yeah. But I love it. I love to be out there and, like waiting for the perfect wave,
esperando a onda perfeita. Aí sobre a prancha, no mar, é uma meditação. E aí já voltou pro português de novo. Então, assim, code switching, né? Vai mudando o código, né? O código linguístico que tá usando e segue, tudo bem. E eu queria saber se você acompanhou as Olimpíadas. A gente também teve o ouro no surf com o Ítalo. Eu queria saber se você acompanhou as Olimpíadas e qual foi o seu panorama geral. Acompanhei um pouco, eu sei que o Ítalo Ferreira ganhou. Uhum. Gente, que lindo, né? A pronúncia dela é muito boa, né? O jeito como ela fala, usa adoro, né? Que a gente fala muito eu adoro o Ítalo Ferreira. Então, assim, bem legal. E ela usou aqui o contenta, né? Eu fiquei muito contenta. Isso não usamos também no português, né? A gente vai falar eu fiquei muito feliz, né? Nós não vamos usar o contenta. A gente usa contente, fiquei muito contente, que daí o contente é sinônimo de feliz. Mas a gente ainda usa mais feliz, eu fiquei muito feliz, né? Mas também, ó, tranquilo, né? Utilizar, às vezes, fazer alguma troca, então, linguística, né? Trazer alguma coisa, você vê, então, que ela traz do espanhol um pouquinho para fala, mas é super tranquilo e tá ótimo. Sim, mas não pude olhar a competição completa, mas sim, esteve muito contente por Sky Brown, porque ela é uma inspiração para mim, não somente para as meninas, mas para as meninas mais mais grandes, maiores. Mais grandes, maiores. Maiores que Olha, ela. Olha que legal, você vê, ela também, ela percebeu que ela falou algo que não é adequado no português, né, meninas mais grandes, né, e ela já se autocorrigiu, não, meninas maiores. Esse comparativo, né, de superioridade, nós não podemos usar no português mais grande, vamos sempre usar maior, e ela se corrigiu, né, imediatamente ela se corrigiu. Que interessante, você vê que ela tem conhecimento realmente da língua, né, então ela tem conhecimento, ela não simplesmente saiu falando, acho que o português, assim, com certeza ela estudou na época que aprendeu e agora ela fala bem certinho. há 30 anos de carreira, eu queria saber por que você acha que o Brasil tem tanta identificação com você? Eu não sei, eu adoro o Brasil, adoro, eu acho que temos uma conexão. Aqui ela falou, temos uma conexão, né? Em português a pronúncia seria conexão, esse X, né? Esse X é um problema para estrangeiros mesmo, mas tudo bem, né? Tudo bem. O correto seria conexão, né? A pronúncia, mas tá ótimo. Também, mais uma vez, vocês veem que uma palavra só não faz a diferença, não atrapalhou o entendimento. Para sempre, eu acho que o público brasileiro é dos melhores do mundo, apaixonado, amoroso, carinhoso, e sempre me fizeram sentir como em casa, sempre desde... E sempre me fizeram sentir como em casa. Também tá ótimo. O que nós falaríamos, eles sempre me fizeram sentir em casa, né? Não como em casa, mas em casa. Mas também tá tudo bem, porque não atrapalha o entendimento. Não atrapalha o entendimento. Não é exatamente do jeito que um brasileiro iria falar, mas soa super natural ao mesmo tempo, porque todo mundo sabe que ela não é brasileira. Então, assim, fica até bonitinho, né? Quando a pessoa faz uma trocazinha ou não faz uma pronúncia tão perfeita, fica interessante, né? De nós vermos isso. Então, tranquilo. Sempre, desde que eu comecei a minha carreira aos 18 anos. Aqui também, ela 18 anos, então ela começou com 10 do espanhol e aí já foi para 8 anos, então tudo bem também. Saiu ali um portunholzinho super fofa, super fofa. Eu aprendi a falar português primeiro que do inglês. Olha que legal, né? Então ela tá contando quando que ela quando que ela aprendeu o português, né? Que foi antes do inglês. Então ela fala, eu aprendi
falar português primeiro do que o inglês. Aqui também nós falaremos, eu aprendi a falar espanhol antes do inglês. Exatamente o meu caso, né? Eu também aprendi o espanhol antes do inglês, né? Mas muito legal, muito legal. Era a minha segunda língua, esqueci um pouco, mas preciso praticar com você mais, né, Hugo? Que linda, você vê, ela falou, eu tenho esquecido um pouco, ou seja, claro, né, eu não sei nem como que ela consegue se lembrar do português, porque ela mora na Espanha, né? Enfim, canta em inglês e lá vive em espanhol, então não sei como que ela ainda lembra, assim, e fala ainda tão bem e ainda está falando, né, em português. É bem interessante isso, né, como que a memória dela traz, né, a língua portuguesa, assim, com essa clareza para ela, que lindo, claro, né, com certas, talvez, algumas limitações ali, mas porque ela sabe que ele é bilíngue também, com certeza, se ela estivesse falando com um brasileiro que não soubesse inglês ou espanhol, ela teria mantido a conversa somente no português. Ela tem capacidade para isso, sim. E usando os recursos, né, de sinônimos, enfim, às vezes explicando de uma outra maneira, mas a comunicação flui. Sim, vou te ligar. Sim, vai ter que ligar para praticar meu português. Sim, porque é uma língua que eu adoro tudo sobre o Brasil. Tudo. A cultura, as danças, a música, tudo. E eu acho que se sente essa conexão, uma conexão que é inesquecível. Bem, então, que conclusão que nós chegamos, né? A Shakira fala bem? O que vocês acharam? Nossa, ela fala muito bem, né? Ela fala muito bem, com uma clareza muito boa, né? Com tranquilidade, sem querer falar com pressa, né? Ela fala tranquilo, dentro dos limites dela, digamos assim, mas ela fala bem, sim, né? A pronúncia é muito boa, muito clara, recursos, né? Linguísticos da língua, aí o jeitinho, né, de falar, enfim, realmente ela fala sim muito bem o português, como ela mesma disse, né, ela aprendeu aos 18 anos, olha só que fofa, né, e com certeza isso ajudou também muito ela, né, a falar assim, com um sotaque, digamos, tão bom, porque não se percebe também que ela é falante, por exemplo, do espanhol, né, não tem essa característica, né, o sotaque dela ao falar o português. Mas, gente, esse vídeo, então, serve para você ver os detalhes, né? Que sirva de aprendizado. Às vezes você também é uma pessoa super exigente, né? E não quer cometer erro nenhum ao falar o português, ou quer falar exatamente como um brasileiro. Veja que isso não é um objetivo, não deve ser um objetivo assim, porque olha que bonito, né? Ela fala muito bem, né? Dá para entender tudo. E uma coisinha ou outra é super natural, ela é estrangeira e assim, nós gostamos de ver isso, né, fala assim, nossa, você fala bem, né, e aí quando a gente percebe uma coisa, fala, ai, que legal, né, tipo, tem uma coisinha ali que identifica, né, que ela não é daqui, mas assim, muito bom, muito bom. Bom, eu espero que vocês também tenham aprendido então com este vídeo e que tenham gostado, porque eu adorei ver essa entrevista dela. Vou deixar o link aqui abaixo da entrevista completa no canal do Google Gloss. Ver toda a entrevista então, quem quiser. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos. E se ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para receber toda semana mais vídeos de língua portuguesa. Tá bom? Então, um super beijo e nos vemos no próximo. Até lá. Tchau, tchau.